Devemos redescobrir o temor a Deus, como Salomão nos fala no versículo 14 desse texto. Eclesiastes, nessa passagem, nos mostra que diante dos planos eternos de Deus, diante da soberania de Deus, cabe ao homem temê-lo. E temer a Deus no contexto de Eclesiastes é uma reverência e consideração séria pela pessoa de Deus. Mas o lamentável é que nós vivemos dias em que as pessoas zombam, ridicularizam de Deus. Nós não vemos mais o temor, o respeito, a reverência, o espanto pela pessoa de Deus. Dou um exemplo para você. Domingo passado, dia 29 de maio, aconteceu aqui em São Paulo a 11ª edição da Parada Gay. E a transexual Viviane Beleboni, de 29 anos, refez uma encenação usando a Bíblia e a cruz. E nessa encenação vomitou palavras ofensivas contra evangélicos e católicos. Ali nós enxergamos que a Bíblia, a ordem criacional, a pessoa santa de Deus, tudo isso foi e é simplesmente ignorado. Mas eu quero te falar que essa falta de temor a Deus, ela não acontece apenas com ímpios, mas acontece também dentro da igreja. Muitos crentes com vidas cristãs relaxadas, muitos crentes temem tão pouco a Deus, que não conseguem nem mesmo guardar o domingo para vir à casa do Senhor, cultuá-lo. Nós precisamos relembrar e viver o que o salmista disse no Salmo 119 e 120. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. No Salmo 119 e 120, o salmista canta sobre sua carne, arrepiando-se por causa do temor a Deus. O salmista nos ensina que em nossa carne nós carregamos o pecado, e diante de um Deus santo e justo que odeia e pune o pecado, a nossa carne deve se arrepiar de temor. Diante da pessoa e das obras de um Deus santo, só resta a nós, criaturas pecadoras, temê-lo. Porém, o cristão alcançado pelo amor de Deus deve temer a Deus, mas não deve ter medo de Deus. Se você lembrar, 1 João capítulo 4, versículo 18, afirma que se conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus, nunca precisamos ter medo dele, pois o amor lança fora o medo. Por outro lado, se não conhecemos o amor de Deus, então devemos ter medo dele, porque somos pecadores que certamente receberão o justo castigo pelo seu pecado. É por isso que eu vejo muitos homens e mulheres, até mesmo dentro da igreja, servindo a Deus por medo e não por temor. Medo de ir principalmente para o inferno. Mas quando o amor de Deus, revelado na cruz de Jesus Cristo, é derramado em nossos corações, esse amor lança fora o medo. Por isso que nós somos desafiados, lá em Filipenses 2,12, por Paulo, a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós devemos trilhar a nossa caminhada cristã com reverência e espanto pela pessoa de Deus. A salvação é dada graciosamente, mas Paulo diz que nós a desenvolvemos com reverência, pois fazemos diante da presença de um Deus santo como um ato de culto a Ele. Quando reconhecemos a nossa insignificância e pecaminosidade, nos colocamos diante dele com reverência por tão grande salvação nos dada em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão olha para a sua vida e fica admirado, espantado com tamanha generosidade e amor de Deus por ele. E quando ele reflete sobre isso, não tem como, queridos, o temor toma conta do seu coração, porque seu coração pecaminoso é confrontado com a santidade de Deus, como aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6. Mas esse temor a Deus tem que levar o cristão a ter medo mesmo, essa é a palavra, medo, de pecar, de ofender a Deus através do seu pecado. Esse temor tem que levar o cristão a viver de modo digno do Evangelho. Esse temor tem que levar o cristão a ter uma vida piedosa. Esse temor tem que levar o cristão a procurar agradar a Deus em todas as coisas. Esse temor tem que levar o cristão a obedecer a sua palavra.
Cristãos que não temem a Deus não obedecerão. Cristãos que não temem a Deus não lhe adorarão. Cristãos que não temem a Deus não o servirão.